Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 para analisar a derrota do Santos para o Palmeiras por 3-2 neste sábado, lá na capital paulista, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Peço licença aqui aos nossos apoiadores, Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também a Exatec Informática, os recados no final deste vídeo. Eu poderia simplesmente terminar, diante da sugestão de um internauta numa rede social, o vídeo em 30 segundos. Resumir a partida em um culpado. O presidente do Santos. Foi o que o cara me falou. Aí eu perguntei assim para ele, qual o presidente? O Pérez? Ele me ofendeu. Ganhou de presente um bloco no Twitter. Né? Porque assim, eu argumento com as pessoas. Só não pode vir com ofensa. Se você não sabe defender ponto de vista, se você não sabe argumentar, eu não tenho culpa. Porque eu fico imaginando o Rueda lá, saindo do gol, esticando a mão, deixando a bola passar, dando gol de presente para o Palmeiras fazer 1-0, né? O Rueda na quarta zaga, olhando ali, aquele buraco, tal do Breno Lopes chutando e fazendo gol. Ah, mas ele vendeu o Luan Pérez. Claro, ele tem culpa de vender o Luan Pérez. Quem deixou 600 milhões de dívida não tem culpa nenhuma, né? Quem entregou com 300 milhões de dívida de curto prazo não tem culpa nenhuma também. Certamente, né? Quem reclama e não é sócio e não põe dinheiro no clube também não tem culpa. Quem tem culpa é o Rueda. Então podia terminar assim o vídeo. Porque, afinal de contas, na cabeça de alguns, o presidente do Santos tinha que aumentar a dívida em vez de 600 para 1 bilhão e largar o Santos daqui a pouco como Cruzeiro, do que ter que vender um outro jogador pelo valor que der para arrecadar, para tapar o buraco que os incompetentes deixaram no passado. Então o Santos perdeu por causa do Rueda. Mas, como eu não concordo, obviamente, com isso, como eu não penso dessa maneira, né, eu vou aqui analisar os detalhes da partida. Assim, o Santos começou com a formação de zaga que ele podia, né, não tinha outra opção. Hoje não tinha opção. O Wagner Palha está voltando ainda, e era Boza e Kaique. E o Pará na direita para dar um pouco de experiência para a defesa, apesar de eu não concordar com isso, estou tentando entender a cabeça do Diniz, e o Moraes lá do outro lado. E o Santos começa o jogo, senhor da partida, dominando as ações, tentando jogar, e o Palmeiras naquele futebolzinho dele lá, né, com aquele super craque que veio do Fluminense, o outro que veio do Bragantino, o outro que não veio não sei da onde. Esses craques de nível de seleção brasileira que tem lá no Palmeiras. É aquela velha história, em terra de cego quem tem olho é rei. Então os caras juntaram os craquinhos de vários timinhos, né, e formaram um time competitivo, que joga um futebol horrível e ganha as partidas e é campeão. Eu, como santista, não gosto disso. Eu prefiro que a gente volte a ser campeão com o nosso DNA intacto, jogando e apresentando futebol. Mas, enfim, é a opção deles, isso não é problema nosso. Eles vão ganhando a vida deles assim, né? E a gente, com toda a dificuldade que tem, ainda vai lá e compete com os caras. A gente vai lá e compete com os caras. E estávamos lá, com o nosso sistema de jogo, né, ativo, em cima dos caras. Aí vem um bendito de um escanteio, Luiz Felipe suspenso, o cara que a gente criticou, eu também critiquei, né? E que ele sim ajudou a resolver o problema do jogo aéreo, não estava em campo. O goleiro do Santos, que tem porte, me sai na bola do jeito que saiu o João Paulo. E eu sempre digo o seguinte, me sinto no direito e no dever de criticar, porque eu sempre defendi. Do mesmo jeito que eu defendo o Diniz, eu sempre defendi o João Paulo. Entre ele e o John, eu sempre achei que o João Paulo tinha que ser titular. Porém, desta vez, ele entregou a rapadura. O Santos tomou um gol que desarticulou totalmente a equipe. Um gol que foi culpa do João Paulo, porque depois tomou outro gol idiota, 2-0, o time se perdeu. Até estabilizar de novo demorou um pouquinho. E o Palmeiras ficou lá na dele, se defendendo, dando os seus bicos pro ataque, coisa e tal, jogando nos craquinhos do Bragantino, do Fluminense, dessa salada aí, né, desses caras que ele pegam aqui e ali, e junta esses 200 craquinhos de vários times, e sai esse time aí, né, que é competitivo. E eles não estavam nem com o técnico, né.
Aí o João Paulo entrega a rapadura e o Santos toma o gol. Mas é impressionante como todo jogo alguém entrega. Quando não é o Pará, é o Felipe Jonathan. Quando não é o Felipe Jonathan, é o Luiz Felipe. Quando não é o Luiz Felipe, é o Alisson. Quando não foi o Alisson, foi o Jobson. Né? Quando não foi o Madison. Quando não é o John. Quando não é o João Paulo. Todo jogo é impressionante. E impressionante como contra o Palmeiras é um troço absurdo. É trauma isso aí? Os caras estão com medo do Palmeiras? Porra, a gente é o Santos, amigo. Nós não tivemos medo nem do Barcelona. Nós tomamos 4-0 dos caras, 8-0 dos caras, mas nós fomos pro jogo. Nós vamos ficar com medo de um time desse, um catado de craquinho do monte de timeco? Porra, chega disso, meu. Estão com medo, bota um óculos, põe uma lente, sabe aquelas lentes a vermelha e azul, para parar de ver verde na frente? Porque é capaz de se jogar com o Guarani, com a Chapecoense, daqui a pouco com o Goiás, vai perder também. Que porra de trauma é esse? Chega disso aí, meu. Os caras só ganham da gente com as calças na mão o tempo inteiro. Pô, foi no Campeonato Paulista, foi na final da Libertadores, só com as calças na mão. Os caras ganham da gente e ganham. Aí quando tá perdendo de 2-0, aí vai pra cima. Não tem explicação pra esse trauma. E os caras têm dinheiro, e a gente tá lá na raça, né? Indo pra cima e tal. E entregamos o gol pros caras o tempo inteiro. É impressionante. O jogo, estatística do jogo. 65% de posse de bola pro Santos. Dá até raiva falar disso. 65% de posse de bola. Porque o Santos chutou 12 vezes no gol, Palmeiras 14. O Palmeiras acertou 7 no gol. Sabe quantas o Santos acertou? 2, que foram as 2 cobranças de pênalti. Pênaltis que, aliás, foram, né? O gol do Sanches e o gol do Marinho. Só que quando estava 2-1, o seu Madison, que entrou no lugar do Pará, me sai num lançamento, eu acho que foi o Sanches ou o Piranha, não sei, na cara do goleiro do Palmeiras, ao invés dele botar no peito e sentar a porrada na bola, ele dá para trás. É esse tipo de mentalidade que tem que acabar. Os caras têm que ter faca no dente, sangue nos olhos para ir para cima para fazer gol. Porra, o cara saiu na frente do goleiro, na lateral direita ali, entrando na área, ele me dá para trás a bola. Mata no peito e chuta, meu filho. Não dá para um time que nem o Santos chutar 2 vezes certa no gol também. Em dois pênaltis. O time cheio de atacante. Lucas Braga, Marinho, Marcos Guilherme, meio atacante Pirani, aí entra Zanocelo, Sanches, todo mundo. E os caras me dão 12 chutes para longe. 10, né? E 2 de pênalti que eles acertam. Então, assim, o time foi bagunçado. Também porque tem problemas, né? O time hoje é pior do que o que terminou a temporada passada. Ah, mas por que não reforçou? Reforçou com o que deu, com o que cabia no bolso do Santos. Porque ao contrário de uns aí, eles acham que a culpa é do Rueda, que o Rueda tinha que ter trazido o Claudinho do Bragantino, aquele que mandaram embora aqui. Os caras acham que é assim, vamos trazer o Gilberto do Bahia agora, o Cano do Vasco. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Esses caras que vieram, Camacho, Marcos Guilherme, foi o que deu para trazer. Reforço do Santos é o Sanches recuperado, foi o Raniel que entrou em campo. Enfiem isso na cabeça de vocês e aprendam a votar lá na frente. Quer dizer, desde que vocês se associem ao clube e façam por onde ajudar o clube. Vai lá e vota. Nunca mais votem em figuras dantescas que coloquem o Santos na roça que o Santos está hoje em dia. Mas ainda assim a gente competiu com os caras. Ainda assim a gente competiu com os caras. E perdemos de novo porque demos gol de presente. Porque demos bobeira. Né? Os caras têm nego sentado no banco de reserva ganhando R$1 milhão. E eles não conseguem passar por cima da gente. Esse é que é o detalhe. Ganha lá 1-0, 2-1. Aliás, eles fazem isso com todo mundo. Né? Mas nós não somos todo mundo, amigão. Nós somos Santos, porra. Chega de perder para esse time.
Uma coisa, desculpa, com todo respeito, é você pegar um time que nem era o Flamengo do Jorge Jesus, que tinha Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, Felipe Luiz, porra, só cara de seleção, meu. E nós ganhamos deles aqui na Vila, hein? Mas tinha Soteldo, tinha Pituca, tinha Veríssimo, Sanches estava voando, estava em forma, né? Nosso time foi perdendo porque 2019 foi uma irresponsabilidade do tamanho do mundo. 2020 foi um Deus nos acuda porque a gente não sabia o que podia acontecer. Aí a gente descobre a situação do clube hoje, né? Quer dizer, a gente já sabia que era ruim. E não dá para contratar nenhum super craque, minha gente. E a gente podia ter o Caio Jorge à venda aí, entrar uma grana boa para equilibrar as coisas e quem sabe trazer mais alguém. Ainda estão trazendo aí o Ed Carlos, moleque, né, para apostar, o Lacava, o venezuelano, que é moleque, para apostar, porque é o que o Santos pode fazer hoje. Então, assim, eu fico puto da vida de ver o Santos perder de novo para esse time sujo de graxa, que é o time do Palmeiras. Na boa. Ah, mas você está desrespeitando. Não estou desrespeitando. Mérito dos caras, eles escolheram jogar assim. É mérito deles. O que me interessa é que o Santos não pode perder toda hora para um time desse, cujo grande mentor em campo é um tal de Felipe Melo. Eu juro para vocês, eu não aguento mais. E o jogador do Santos tinha que entrar imaginando que a vida deles dependeria de ganhar um jogo desse. Sabe por quê? Porque se o Santos ganha, meus caros, o Santos pula para 18 pontos, o Palmeiras ia ficar com 22, os caras foram para 25 e nós ficamos com 15. E a rodada vai comer solta e um monte de gente vai ultrapassar, a gente nós vamos cair lá para 11º, 12º na tabela. Porque o time demora para acordar, porque o time dá gol de presente, é o time Papai Noel, malandro. É o time Papai Noel. Pega aqui, eu presente para você de Natal, pega aqui um gol para você, um pênalti para você, eu tô expulso aqui para você de presente. Sempre tem um ajudante do Papai Noel que vai lá e entrega o presente. Cansa. Claro, vamos dar o desconto, né? O ano é terrível. Podia ser pior. Mas o ano é terrível. O ano é difícil, foi falado lá atrás. Para engrenar algumas peças vai demorar. De bom no jogo, o Moraes na lateral esquerda. O cara dribla e vai no fundo, tem velocidade. Nada contra o Felipe Jonathan, mas se eu sou o Diniz, eu começo a olhar pro Felipe Jonathan e falar assim, filhão, tu vai treinar em outra posição. Lembra? Eu já falei isso lá atrás. Tu vai fazer aqui esse meio quando precisar. Aliás, Diniz, precisa jogar sempre com 3 atacantes, não. Especialmente fora de casa. Pode fazer supremacia no meio de campo também. Pode jogar Camacho, Jean Mota, Pirani e Sanches. Não está escrito no teu contrato que tem que meter 3 atacantes em todo jogo, né? Podia deixar Marcos Guilherme e Marinho na frente, mas não. Pode ter variação tática ao time também, né? E daqui a pouco, meus caros, o Sanches vai estar em forma. E daqui a pouco, né? Precisa se resolver esse negócio do Caio Jorge, se ele vai ficar, se não vai, se ele vai jogar, se nós vamos encostar ele, né? Eu tenho o Luiz Felipe de volta. Quem diria, né? A gente chorando por isso. Mas precisa botar o Madison de titular, o Pará não dá mais. Essa é outra história, né? Precisa resolver se o Kaique vai seguir mesmo, ou se tirar o Palha lá do Náutico para o cara sentar no banco. O time vai se ajeitando, vai se acertando. É difícil, mas isso foi avisado. O que não dá é que, mesmo com as dificuldades, a gente entregar todo jogo um gol idiota pros caras. É impressionante. Enfim, o Jamota tomou o 3º cartão amarelo. Não joga na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Que vai ser, estou aqui com tudo aberto hoje, o produtor está de férias. Domingo que vem, 8h30 da noite contra o Bragantino lá em Bragança.
Esse é o Jean Mota que tomou o terceiro cartão amarelo. E na quinta tem o Independiente pela Copa Sul-Americana. Então o Jean Mota deve jogar na quinta, né? E aí certamente tem mais um tempo aí para deixar o Sanches em ponto de bala para ele ser titular contra o Bragantino. E é isso, é o perde-ganha de um time que também precisa entender a necessidade de ganhar fora de casa. Você não precisa fazer ponto fora. Precisa fazer ponto. Vou olhar a tabela aqui. Deixa eu tirar esse monte de notificação que está aqui. Ó. Tabela do Santos fora. Vamos lá. 13ª rodada. Depois, Santos e Atlético Goianiense na Vila. Ok. 14ª rodada. Chapecoense e Santos. Chapecoense está lá embaixo. Fora. Será que é esse o jogo que o Santos vai ganhar? No sábado, dia 7 de agosto, é o Corinthians na Vila. 7 da noite. Aí depois, 16ª rodada, que não tem data, é Fortaleza fora, jogo duro. 17ª rodada é o Inter em casa. 18ª rodada é o Flamengo em casa. Duas pedreiras em casa na sequência, né? 19ª rodada é o Cuiabá fora. Aí acabou. Aí 20ª rodada já é o retorno, já é o Bahia na Vila. Então assim, ganhar na Vila, beleza, como foi contra o Atlético Paranaense, coisa e tal, mas precisa buscar ponto fora. Se quiser ficar ali, onde está nessa fase do campeonato, quando ganha, dá uma subida, vai lá para quinto, sexto, sétimo, né? Ficar na zona da Libertadores, precisa ter um desempenho diferente fora. Isso passa necessariamente por algumas escolhas do seu Fernando Diniz e passa também pelos jogadores não entregarem gol de bobeira. Aí você vai dizer assim, mas o fulano fica 30 jogos sem errar, ele errou num. Ok, mas parece que tem um revezamento, tem um rodízio. Cada jogo é um que entrega. E é jogo que o cara tem que entrar com um grau de concentração elevadíssimo. Porque dá bobeira, os caras vão lá e põem para dentro. Não sei, Diniz, você é psicólogo, não sei se dá para fazer algum trabalho mental aí com esses caras, né? O que falta nesse nível de concentração, por que isso acontece? Mas não dá. Enfim, sei nem o que eu falo hoje. Estou desacorçoado com esse negócio desse jogo. O Santos podia ter buscado um resultado melhorzinho, estou aqui olhando... Tô olhando aqui as mensagens e fico pensando assim, cara, ainda vou te falar que o Santos podia, se não fosse ter moleque de talento na base, ter alguns jogadores que sobraram, que têm capacidade, que têm experiência. Se hoje a gestão do Santos não fosse uma gestão absolutamente séria, né? Porque podia ser uma gestão igual às outras, tipo... Contratava uns 2, 3 caras por uma fortuna e estava aí ganhando agora. Mas daqui 2, 3 anos ia cair. Né? E nosso olhar é para que daqui 2, 3 anos o Santos seja competitivo contra os outros times. Né? Sem ficar com a corda no pescoço. No aspecto financeiro. Sabe por quê? Porque se não paga a DOI, por isso que está vendendo o Luan Pérez, a DOI está bloqueando um monte de conta do Santos. O Santos tem dinheiro a receber que não vem porque a DOI bloqueia. Aí se não vem dinheiro, você não paga salário. Se não pagar salário, o jogador fica de tromba. O cara não quer nem saber se o Santos está com dívida, se o Santos está com problema, ficam de tromba. Né? Então precisa pagar o salário dessa turma aí. E isso que o torcedor precisa entender. Então é um conjunto de fatores. São eventuais erros do técnico, eventuais erros dos jogadores, uma falta de qualidade que o elenco tem, alguns jogadores que podem vir a ser algo que a gente imagina, podem desenvolver, se transformar em ótimos jogadores, né? Outros que estão descendo a ladeira e precisam sair do time. Não dá para dar murro em ponta de faca, viu, senhor Fernando Diniz? E a diretoria que está tentando, trazendo jogador de 18 anos, de 19 anos, jogador para barriga de aluguel e tal, né? Para potencializar para o futuro. Esse é o momento do Santos. É isso. Perdemos de novo, mas perdemos porque demos bobeira. Eu sempre falo assim, se o adversário vem... Eu vi um Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, em que o Palmeiras enfiou 6-1 no Santos, em que tinha Djalminha, o Santos tinha o Giovani, hein? Djalminha,
Luizão, Miller, Cafu, Roberto Carlos. Time espetacular do Palmeiras. Os caras meteram 6-1 na gente, não dava para falar um pio, dava para falar um ai. Porque os caras jogaram bola. Quando o adversário joga a bola, ele faz por onde, o máximo que você faz é bater palma. Agora, perder de novo, desse jeito, não dá. Eu não aceito. Desculpa, não aceito mesmo. Mas passa, né? Desculpa, eu desabafo agora, mas eu sou defensor do trabalho, sou defensor da gestão, até que me provem o contrário, né? Até que me provem o contrário. Espero que as coisas melhorem, né? Espero que, por exemplo, já na quinta-feira dê uma sapatada nesse Independiente da Argentina aí, que esse time está entalado na nossa garganta há uns 40 anos. Então tomara que aconteça. Tá certo? Meus caros, já tenho 20 minutos de vídeo, já desopilei o fígado aqui. Vou fechar este vídeo do Canal 10. Falei aqui em nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Com esse trabalho também nas redes sociais. Com a gente também Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Então, meus caros, é isso. Vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, lembrando que na segunda-feira, 11h30 da manhã, vamos repercutir ainda mais este jogo, porque tem o Sport em Destaque pela Boc News TV, e acompanharemos os desdobramentos dos bastidores, os dias que virão, porque quinta-feira, como eu disse, tem a Sul-Americana, depois no domingo tem o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e a gente vai seguindo, acompanhando este Santos, torcendo por uma melhora e que os erros diminuam, né? Que os erros diminuam, tá certo? Fecho, portanto, este vídeo do Canal 10 agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.